Eu atingi meu primeiro bilhão de reais investidos, e quando eu falo meu primeiro bilhão, estou falando aqui em nome do grupo Clube do Valor, somando patrimônio sob gestão com patrimônio sob consultoria. E nesse vídeo aqui eu vou te revelar um pouco dos bastidores, um pouco do que está aqui por trás, os segredos de como que a gente faz para investir esse montante, de como a gente faz para lidar com essa responsabilidade e para guiar os nossos clientes a tomar as melhores decisões possíveis para preservar e multiplicar seus patrimônios e conseguir conquistar lá na frente a liberdade financeira. E se isso parece interessante, já deixa o like no vídeo, presta muita atenção no que está por vir. A gente começou aqui no Clube do Valor a gerenciar patrimônio de terceiros lá em 2016, mas foi em 2017 que a gente enfrentou a nossa primeira grande crise, quando a gente foi rejeitado numa corretora de valores. Para te dar um pouco de contexto, na época a gente tinha mais ou menos 20 milhões de patrimônio sob gestão, e aí certo dia eu atualizo lá a minha caixa de entrada do meu e-mail e recebo um e-mail que foi enviado da equipe de atendimento de uma das corretoras que a gente utilizava para prestar o nosso serviço de wealth. E o assunto desse e-mail era basicamente um aviso de que, pela nossa irrelevância, pelo nosso tamanho pequeno, a gente não poderia mais contar com essa corretora para custodiar o patrimônio dos nossos clientes e para a gente atuar ali como gestores desse patrimônio. Para contexto, né, o nosso serviço é um serviço independente de investimentos em que a gente ou monta ou ajuda os nossos clientes a montar uma carteira de investimentos por longo prazo, com uma alocação de ativos clara, feita sob medida para cada investidor e respeitando, né, a tolerância ao risco, a experiência no mercado, os objetivos de retorno de cada investidor. Só que para executar esse serviço, a gente precisa de uma corretora, né, que é como se fosse a ponte entre o investidor, orientado pela gente, e os ativos no mercado financeiro. E nessa época, como a gente era uma empresa ainda muito pequena e que captava muito pouco, a gente não chegava a captar nem R$1 milhão por mês de patrimônio novo de cliente, a corretora basicamente disse que a gente não estava dentro do foco dela e que ela iria focar naquelas empresas que estavam crescendo mais na época. E na época ali as assessorias de investimentos estavam crescendo muito no Brasil. A diferença do nosso serviço com o serviço de assessoria é, dentre outras coisas, que o assessor ele ganha uma comissão sobre os produtos que o seu cliente investe, enquanto a gente cobra uma taxa fixa, independentemente de como a gente vai investir, e a gente não apenas não recebe comissão, como a gente também repassa a comissão que o assessor receberia para o nosso cliente. A gente já está cobrando uma taxa justa e transparente. Mas enfim, eu recebi esse e-mail e vendo, né, a crise que isso instauraria na empresa, precisaria encontrar um novo fornecedor, eu falei com muita gente do mercado, eu falei com muitos executivos dessa corretora, de outras corretoras, e eu tive que ouvir algumas frases como: "O brasileiro não está pronto para esse nível de transparência". Isso aqui, né, no contexto em que sugeriam a gente migrar o nosso serviço de wealth para o modelo dos agentes autônomos de investimentos, que na época usavam muito uma narrativa de que o serviço era gratuito e de que o cliente não pagava nada, embora, obviamente, o cliente pagasse as taxas embutidas nos produtos que ele comprava. A gente teve que ouvir também: "O conteúdo de vocês nas redes sociais é para as massas, mas o serviço de vocês é para uma pequena parcela da população". Isso no contexto, né, de explicar por que o Clube do Valor não dava certo na época e por que para aquelas pessoas ele nunca daria certo. Ou ainda a gente teve que ouvir: "Vocês estão errando no time", aqui no contexto de que a nossa narrativa de ser livre de conflitos de interesses não era compreendida por ninguém na época, porque as pessoas sequer sabiam o que era conflito de interesse. Enfim, naquela época foram muitas portas fechadas, né, na nossa cara, mas por uma soma aí de consistência, com um pouco de coragem, um pouco de sorte, aos poucos as coisas foram acontecendo. Nosso alcance na internet foi crescendo, a gente foi impactando cada vez mais e mais clientes, foi ganhando a confiança deles. Em junho de 2019, a gente bateu a marca de 100 milhões de patrimônio sob gestão. Em 2021, a gente rompeu a barreira dos 300 milhões e no início desse mês, a gente passou da marca de R$1 bilhão de patrimônio sob gestão, somado com patrimônio sob consultoria, ou seja, patrimônio sob aconselhamento. E diferentemente de lá atrás, quando a gente recebeu aquele e-mail nos quicando da corretora porque a gente era pequeno demais, hoje a gente está entre as 3 principais empresas de wealth services do Brasil. Isso aqui segundo uma das corretoras que a gente usa atualmente, né, para custodiar parte desse patrimônio. E a partir daqui, eu quero te explicar e mostrar os bastidores de como é que a gente faz aqui para ajudar os nossos clientes a investir melhor, dos nossos princípios até a parte prática de como é que a gente faz o nosso trabalho. E com certeza, entendendo isso, você vai conseguir tomar decisões melhores para sua vida, para preservar e multiplicar também o seu patrimônio. E é a base de todo o trabalho que a gente faz, está no nosso propósito, que é proporcionar tranquilidade financeira para todo brasileiro. E eu acredito que eu comecei a ter esse propósito lá atrás,
quando eu tinha 18 anos de idade, ainda era muito imaturo, e vi no mercado financeiro a possibilidade de gerar uma renda extra. Eu vi no mercado financeiro a possibilidade de substituir a renda ali do trabalho, do estágio que eu tinha na época. E aí, buscando essa renda extra, eu comecei a especular, comecei a fazer day trade, e não preciso nem te contar o fim dessa história, até não é o motivo de eu contar aqui, mas em cerca de 1 mês e meio eu quebrei. Enfim, uma das principais lições que ficou dessa jornada, né, além de entender que investimento não vai fazer ninguém rico rápido, que o que enriquece na verdade é o trabalho, foi entender que dinheiro ele não pode ser uma fonte de estresse na tua vida, ele tem que ser uma fonte de tranquilidade, uma fonte de paz, uma fonte de liberdade, e daí que eu fui adotando na minha vida esse princípio da tranquilidade financeira que, claro, acabei trazendo aqui para o Clube do Valor. Dito isso, como é que a gente investe, né? A partir daqui, o meu propósito é abrir a caixa preta e mostrar o nosso processo que parte do momento que você está aí assistindo a esse vídeo e vai até o momento em que você, eventualmente, se torna um dos nossos clientes, em que você e sua família são atendidos aqui por um dos nossos serviços de wealth. E nisso, né, eu vou te contar exatamente como é que a gente faz para investir esse R$ 1 bilhão, como é que funciona esse nosso processo de investimentos, o que você pode aprender dele. Então, partindo dessa crença principal de que o fim é a tranquilidade financeira, de que dinheiro não pode ser fonte de estresse, e partindo também da ideia de que investimentos servem para preservar e multiplicar o patrimônio, e que ninguém vai ficar rico rápido investindo, né? O que enriquece em prazos menores é o trabalho, é empreender, é intraempreender, a gente segue aqui um processo de basicamente 7 etapas. E a primeira etapa desse processo é a etapa de conhecimento do cliente, em que a gente basicamente liga para você que é clubista, para você que nos acompanha, sobretudo para você que eventualmente preencheu um formulário solicitando uma reunião de diagnóstico de carteira ou de planejamento para liberdade financeira. Basicamente toda a equipe aqui liga para investidores que têm mais de R$ 500 mil para investir e se sente inseguro na tomada de decisões de investimentos, sente que tem pouco tempo, que tem que dividir o tempo entre o trabalho, a família, os hobbies, os esportes, e com isso busca clareza, né? Busca uma empresa de confiança para estar ao teu lado te ajudando a tomar as melhores decisões. Nesse processo, investidores com mais de R$ 500 mil para investir, que buscam conquistar a liberdade financeira, eles conseguem agendar reuniões com especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor, que é justamente a nossa segunda etapa nesse processo. Aqui, através de reuniões presenciais, as nossas salas de reuniões, ou online em videoconferência, a gente vai entender melhor como é que você está investindo hoje. A gente basicamente vai olhar para a tua carteira e entender a tua alocação de ativos atual, vai te mostrar os riscos da tua carteira, vai te mostrar alguns pontos de melhoria. É claro, aqui a gente vai também entender qual é o teu perfil de investidor, tua experiência com investimentos, teus objetivos de retorno e, com base nisso, propor uma eventual mudança na alocação sem te achar que isso é necessário para você investir com maior tranquilidade. Aliás, foi nesse processo aqui que a gente viu como muitos investidores têm carteiras que, infelizmente, são muito ruins. Foram construídas mais para gerar comissões para profissionais comissionados do que pensadas na sua própria tranquilidade financeira. Então aqui é muito comum a gente encontrar carteira com pesos muito grandes em COIs, que são ativos horrorosos, com taxas muito altas. Carteiras que investem em renda fixa, mas não em ativos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, e praticamente apenas em CRIs, CRAs e debêntures com vencimentos muito longos, ou ainda com investimentos alternativos que possuem baixíssima liquidez e bem mais risco. E aí, depois de entender muito bem como é que você investe e propor uma alocação nova, a gente vai fazer eventuais sugestões de melhoria. Lembrando aqui que nós somos independentes frente a bancos ou corretoras, a gente não ganha nenhuma taxa, a não ser aquela que a gente acorda contratualmente contigo. Encontrando sugestões de melhoria, é aqui que a gente vai te fazer uma proposta de trabalho, seja para o nosso serviço de Wealth Management, em que a gente assume a gestão da sua carteira e toma as decisões dela, seja para o nosso serviço de Wealth Advisory, em que a gente faz uma consultoria de investimentos e recomendações feitas personalizadas e sob medidas para ti. Essa aqui é a nossa operação de Wealth Advisor, né, de consultoria de valores imobiliários, em que um consultor credenciado pela CVM e certificado com CEA ou CFP atende individualmente aos nossos
nossos clientes, sugerindo uma alocação de ativos específica e a composição de uma carteira de investimentos específica. E aqui a nossa operação de Wealth Management, a nossa gestora de investimentos, também credenciada pela CVM, atende nossos clientes no modelo de gestão, em que a gente toma efetivamente as decisões de compra e venda de ativos no mercado financeiro, com os mesmos princípios de todo o grupo Clube do Valor. Asset allocation muito claro, estratégias claras, seleção de ações, de fundos imobiliários, de ativos de renda fixa, rebalanceamento periódico e aí por diante, com uma equipe repleta de gestores de investimento, credenciados pelo CGA e até mesmo pelo CFA. Então, depois da reunião de sugestão de melhorias na tua carteira, de uma eventual apresentação da proposta, te direcionando para um serviço de Wealth Advisor ou de Wealth Management, a partir do momento que você assina um contrato conosco, a gente vai para as próximas etapas dessa parceria, que é basicamente a transferência de custódia, em que ou você transfere seus investimentos para uma das corretoras das quais a gente presta o nosso serviço, como XP, BTG ou Genial, ou ainda você muda ali a configuração de quem te atende numa dessas corretoras. Depois dessa transferência, a gente faz todo o nosso onboarding de novos clientes. Após o onboarding, a reunião de alocação inicial, em que a gente vai implementar a nossa alocação de ativos sugerida anteriormente e, a partir daí, ao acompanhamento periódico, em que a gente te mantém atualizado mensalmente do fechamento da tua carteira, te auxilia a fazer novos aportes em classes de ativos que estejam com peso inferior ao peso-alvo delas, em que a gente te guia através dos rebalanceamentos ou faz o rebalanceamento para você, no caso, serviço de Wealth Management, e seguimos esse acompanhamento ao longo dos meses e dos anos para estar ao teu lado, rumo à conquista da sua tranquilidade financeira. E como é que a gente investe, né, na prática? A gente investe aqui através da utilização de sistemas, de forma sistemática. Investir de forma sistemática nada mais é do que investir com regras e critérios muito claros, tanto para definir a sua alocação de ativos ideal, em que a partir do momento que a gente te conhece, a gente sugere alguma alocação de ativos ideal, como por exemplo aqui o nosso modelo sofisticado, 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa, e em que a gente também segue estratégias sistemáticas para seleção de ações, como estratégia das ações mais baratas da bolsa, que eu falo bastante por aqui, ou como estratégia da máquina de dividendos, em que a gente faz o mesmo, né, para seleção de fundos de investimentos imobiliários, e em que a gente também tem critérios claros para a seleção de ativos de renda fixa, seja para ativos de crédito privado cobertos pelo FGC, e em que a gente tem os nossos próprios critérios, né, que inclusive nos ajudaram a não alocar recursos nos dois últimos casos de emissores que quebraram, que foram a BRK Financeira e a Portocred. Temos também nossos próprios critérios para a seleção de ativos de crédito privado sem cobertura do FGC, como CRIs, CRAs e debêntures, sendo todos esses critérios descritos em documentos de uso interno, como esse que está na tela agora, e em que basicamente a gente tem critérios claros e estratégias sistemáticas para tudo que a gente faz. Esse é o nosso DNA e é assim, com regras claras, estratégias claras de investimentos, acompanhamento próximo e prestando um serviço com uma cobrança transparente e de forma totalmente independente, a gente ajuda hoje milhares de famílias a terem uma vida financeiramente muito mais tranquila. E aí, se você quiser se juntar a gente e conhecer melhor os nossos serviços de Wealth, eu vou deixar aqui um link para você ter mais informações sobre. Se você quiser seguir aqui no YouTube aprendendo mais sobre investimentos, aqui vai um vídeo em que eu explico como montar uma boa carteira de investimentos, entrando em maior profundidade, né, com como são aqui os nossos processos, sobretudo de alocação de ativos e definição de carteiras de investimento. Um grande abraço e até a próxima!